Olá, inscritos no canal, bem-vindos para a aula de MMC, mínimo múltiplo comum. Então, essa aula é uma aula bem simples, eu acredito que vocês vão conseguir acompanhar, tá certo? Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para que você receba todas as aulas que estão sendo postadas no nosso canal. Então, o que é esse MMC? É o mínimo múltiplo comum. Então, eu coloquei aqui que é o menor múltiplo inteiro positivo entre dois ou mais números. Então, o MMC ele é muito utilizado aí pelas regras da matemática, né, pela matemática básica, e ele aparece em diversas situações do cotidiano, né, do nosso cotidiano em si. Um exemplo, né, que eu tenho ali para mostrar sobre a aplicação do MMC é quando você faz a soma ou a subtração de frações com denominadores diferentes. Tá certo? Então, você precisa ali utilizar as regrinhas do MMC. E aí, se a gente fala, né, se a gente já traz aqui para vocês dizendo que é o menor múltiplo inteiro, então eu começo a trazer um exemplo aqui, né, dos múltiplos de 6 e múltiplo de 8, quais deles vai ser o quê? Comum entre eles, né? Então, aqui é a ideia inicial que a gente começa. Então, a gente faz lá, né? Quais são os múltiplos de 6? Então, eu começo lá com o 0, tá certo? Então, eu vou trabalhar com a tabuada do 6. Então, eu tenho 0, eu tenho 6, depois eu tenho o número 12, depois vamos para o 18, tá certo? Depois eu vou para o 24, 30, 36... E aí você fica, né, se você se pergunta, tá, mas quando é que você vai parar? Então, a gente vai fazer em paralelo o quê? Os múltiplos de 8. Então, começando, né, partindo do 0, eu tenho 8, depois eu tenho 16, depois eu tenho 24, depois eu tenho 32, tá certo? Eu tenho 40 e assim por diante. Então, aqui eu estou indo de 6 em 6 e aqui eu estou indo de 8 em 8. E aí agora a gente vai olhar, né, aonde é que eu tenho o quê? Algum múltiplo que é o quê? Comum, tanto no 6 quanto no 8. E aí se a gente olhar, se a gente perceber, a gente vai ver que é o quê? O número 24, né? Então eu tenho 24 aqui na tabuada do 6 e eu tenho tabuada aqui do 8 também tendo 24. Se vocês continuarem, vocês vão ver que vão encontrar outros múltiplos ali também que é comum entre os dois. Porém, o MMC ele pede o quê? O menor. E aí de cara eu já localizei, eu vi que é quem? O 24. Então, essa é a ideia inicial aí que a gente começa a trabalhar quando a gente vai falar sobre um assunto de MMC. E aí, agora eu vou trazer uns exemplos para vocês. Então, aqui agora eu pergunto, né, qual que é o MMC, certo, de 18 e 27? Então, para a gente não precisar fazer igual o exercício ali, o exemplo anterior, e contando de 18 e 18, ou 27 e 27, a gente vai trabalhar com a decomposição, o quê? De números primos. Então, eu sugiro que você assista essa aula, tá certo? Para que você consiga compreender o assunto daqui para frente, para que você consiga acompanhar. Então, o que é aquela decomposição em números primos? Lembra? Quando você faz o método lá das barrinhas, que eu acredito que seja o mais fácil, o mais simples, e aí você vai decompondo os números nos fatores primos, que são o quê? Sucessivas divisões. Então, vamos fazer aqui na prática para vocês entenderem melhor. Então, eu vou calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 18 e 27. Então, eu vou colocar lá, né, 18 e o 27. Eu vou fazer essa decomposição que é simultânea, os dois juntos, tá certo? Então, aí a gente passa aquela barrinha e aí agora a gente começa a decompor o número, né? 18 e o 27. Então, eu posso começar a dividir o quê? Por 2, lembra? É o menor, né, número primo que eu tenho. Então, eu trabalho sempre na sequência, então eu vou fazer 18, dá para dividir por 2? Dá, que me dá 9. E o 27, dá para dividir por 2? Não, não dá. Então, o que eu faço? Eu vou repetir ele aqui, eu não mexo com ele. Agora, o 9 e o 27, eu já não posso mais dividir por 2, eu preciso dividir eles por quanto agora? Eu vou dividir eles por 3, certo? Então, 9 dividido por 3 me dá 3, e 27 dividido por 3 vai me dar 9. Eu posso, mais uma vez, fazer uma divisão por 3. Então, eu vou fazer 3 dividido por 3, que dá 1. E 9 dividido por 3 me dá 3. Lembra que o resultado aqui embaixo, todos precisam ser igual a 1. Então, do 18 a gente já terminou, a gente vai fazer pelo do 27. Então, 27 não, 3 agora eu vou dividir por 3 de novo. Para o resultado vai me dar 1.
Então, aqui eu já fiz a minha decomposição, tá certo? Em fatores primos. E aí, agora, o que que eu faço? Uma multiplicação de todos eles. Então, ó, 2 vezes 3 são 6, 6 vezes 3, 18, e 18 vezes 3 vai me dar 54, certo? Então, o MMC de 18 e 27, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números é quem? É o 54, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, 54. Se você tiver dificuldade de fazer os dois simultâneos, você pode fazer eles separados. Então, eu vou colocar aqui o mesmo exemplo, o MMC de 18 e 27, para você ver que dá para fazer com eles separados. Mas você precisa prestar atenção no final, ali na hora de você verificar quem é o múltiplo comum entre eles, porque você vai precisar observar os fatores que são comuns para os fatores que não são comuns para você poder fazer a multiplicação. Então, aqui, se eu fizer lá, né, a decomposição do 18 separado. Então, decomposição números primos, 18 dá para dividir por 2, que dá 9. 9 dividido por 2 não dá, então eu vou para o 3. 9 dividido por 3 são 3. 3 dividido por 3, 1. Finalizei. Então, o 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3, tá certo? E aí, agora você faz o do 27. 27, vamos lá. Vou dividir ele por 3, que dá 9. 9, vou dividir por 3 de novo, que vai me dar 3. 3 dividido por 3 aqui, no caso, para me dar 1. Então, a decomposição do 27 é o 3 vezes 3 vezes 3, tá certo? E aí, agora você precisa ver quem que é o menor múltiplo, né? A gente já viu lá que tem que dar 54. Então, se você fizer a multiplicação direto aqui desses fatores, você vai errar. Então, é aquilo que eu falei, você precisa multiplicar os fatores que são comuns com os fatores que não são comuns. Então, você vai ter que observar. Então, vamos começar pelos fatores que são comuns. O que que tem aqui no 18, que tem aqui no 27 também. Então, se você olhar aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Então, a gente cancela eles aqui, vou colocar aqui embaixo. Então, eu tenho 3. E agora, aqui eu tenho 3 e aqui eu também tenho 3. Então, eu vou usar esse aqui também. Esses aqui são os meus fatores, o quê? Comuns. E aí, agora eu venho com a multiplicação dos fatores que não são comuns. Então, quem sobrou? O 2 e o 3 do lado de cá, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês saberem que aqui são os fatores, né? Ó, fatores comuns dessa decomposição que a gente fez. E esses dois aqui são o quê? Os fatores, né? Ó, os fatores que não são comuns, tá? Não são comuns, para vocês se atentarem. E aí, agora a gente faz aqui a nossa multiplicação. Então, eu tenho lá, né? 3 vezes 3 que me dá 9. Opa! Vezes quanto? 2 vezes 3 que me dá 6. E o resultado disso vai ser 54. Então, ou seja, a mesma, né, o mesmo valor lá de quando a gente fez essa decomposição aqui dos dois juntos, tá certo? Então, dá para você também fazer eles aqui o quê? Separados. E aí, mais um exemplo, então, para a gente finalizar agora, né? Quando eu quero calcular o MMC de 12, 18 e 25. Então, vou fazer os três juntos simultâneos, tá? Então, vou colocar lá 12, 18 e 25. Passo a barrinha e vamos lá. Vou começar a dividir por 2. Então, 12 dá para dividir por 2, que são 6. 18 dá para dividir por 2, que dá 9. E o 25 já não dá. Então, eu vou repetir ele aqui embaixo, tá certo? Eu ainda posso dividir aqui por 2 por conta do 6. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 me dá 3. O 9 e o 25 eu vou repetir, porque não dá para fazer essa multiplicação por 2. E agora, qual é o próximo número, então, que eu tenho que começar a dividir aqui? Por 3, tá certo? Então, vai ser 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3, e 25 dá para dividir por 3? Não, então eu vou repetir ele aqui de novo. Vamos agora, né, chegar ao número 1 aqui, então eu posso mais uma vez dividir por 3, então 1, que nós já chegamos nessa primeira fileira. Agora, 3 dividido por 3 dá 1, e 25 não dá para dividir por 3, vou repetir ele aqui. E agora, para a gente finalizar, ó, o 25 eu posso dividir por qual fator primo ali para o resultado chegar igual a 1, né? Vamos trabalhar com 5 agora. Então, ó, 1 aqui, que nós já acabamos. 25 dividido por 5 me dá 5. E para finalizar,
Agora, mais uma vez, o 5. Então, 1, 1. 5 dividido por 5, 1. E aí, aqui eu já finalizei. E agora, o que que eu faço? A multiplicação desses fatores. Então, ó, 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 3 são 12. 12 vezes 3, 36. Agora, vamos lá. 36 vezes 5. Então, vai me dar 5 vezes 6 são 30, vão 3. 5 vezes 3 são 15, 16, 17, 18. E para finalizar, mais uma vez a multiplicação por 5, certo? Vezes 5. Então, 180 vezes 5. Então, 5 vezes 0 são 0. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 1 são 5, com 4 que foi 9. Então, aqui o meu MMC, né? Entre 12, 18 e 25, o meu menor múltiplo comum entre eles é quem? O número 900, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, pratiquem aí os exercícios voltados para MMC e eu encontro vocês numa próxima aula. Muito obrigada!